que eu penso, ela começa a organizar a energia à minha volta, a ponto de criar e recriar cenas. No livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz classifica o pensamento como a ressurreição da energia. A energia ela está estática, ela está dimensionada num molde que pode ser mobilizado, e nós, pensando, colocamos formas nesse molde e transformamos aquela energia estática, aquela energia amorfa, em criações mentais que têm vida eletromagnética sustentada pelo nosso pensamento. A base que nós temos disso é que a maneira que o espírito vai evoluindo, as suas criações tomam formas mais estáveis. Por exemplo, nós tivemos na Índia, né, a personalidade de Satya Sai Baba, que fazia uma série de materializações metálicas. Ele, do nada, apenas balançando as mãos do ar, dos elementos dispostos, ele conseguia magnetizar, ele conseguia materializar relógios, cordões, anéis, um pó sagrado da própria cultura indiana, e uma série de criações que tinham sustentabilidade. Não era algo, né, que desmaterializava logo em seguida. Nós temos, por exemplo, uma entrevista do Divaldo Franco, que conheceu pessoalmente, né, o Swami, e ele conta que aquelas materializações saíam da mão de Sai Baba quente, como se ele tivesse forjado o metal. É a capacidade daquele espírito, mesmo encarnado, de mobilizar recursos do fluido cósmico universal e condensar em objetos, em utensílios que vão ter vida útil enquanto a mente criadora os mantiver unidos. Essa é a estabilidade do universo. Exemplo disso, o universo ele é uma criação da mente do Criador. Deus é o Criador. E o equilíbrio mental da sua mente, do seu pensamento, sustenta, produz e amplia um universo que já é por si só infinito. Daí a nossa dificuldade de entender Deus, porque a gente consegue ver uma porcentagem extremamente pequena da sua grande capacidade e ainda quer julgar, conhecê-lo, né? Eu ouvi Deus falar isso, e não, Deus está numa extensão extremamente superior à nossa compreensão. Por isso, a definição dos espíritos como inteligência suprema e causa primária é a única que a gente consegue entender. Nosso planeta Terra, que tem como governador espiritual o próprio Cristo, se sustenta no pensamento do governador. Então, todos os cataclismas, todas as mudanças sociais, todas as agitações estão contidas no amor do governador que nos rege. Ele tem na sua capacidade mental a condição de manter unidos os átomos que formam os minerais, os corpos vegetais e animais, a sustentabilidade da natureza, o equilíbrio das regiões térmicas, tudo isso partindo do pensamento. O ser humano que aprendeu a pensar que o diferencia do animal, ele tem a capacidade de formação, não ainda de criação. Poucos são aqueles que criam. Aqueles que criam estão em um degrau mental bem avançado. Mas nós formamos, e à nossa volta nós temos uma série de formações. A nossa casa, ela é crivada das nossas formações mentais. Então, eu posso ter no meu quarto uma energia totalmente deletéria, que eu mesmo aspirando ela me enveneno, porque a minha mente destrói a minha organização física a partir do momento que eu começo a conceber a doença, a infelicidade, a injustiça
Quando eu permito, e olha que isso é uma coisa muito comum, que indutores mentais como a televisão, como a internet, como a leitura de um livro, me faça refletir negativamente sobre o universo. Nós temos um universo infindável, nós temos um universo perfeitamente equilibrado, nós temos um planeta extremamente estável, mas acreditamos que tudo está mal. Eu não sei como é que Deus permite, como se Deus estivesse errado. Deus está sempre certo. E por estar sempre certo, nós estamos dentro de uma estabilidade que o universo não entra em nenhuma decadência. Então, quando eu permito que programas, que a mídia, que algum tipo de informação gere em nós ansiedade, medo, incerteza, insegurança, nós começamos a plasmar. E essas energias vão ficando dispersas. E enquanto eu me manter naquele estado, eu sustento essas energias. Aí vem o momento do sono, onde a gente desprende do corpo físico, eu vou sair do corpo e vou viver nessas faixas de energia que eu mesmo criei. Então, eu desperto no outro dia de manhã pior do que eu fui adormecer, porque eu vivi na minha própria criação mental, que não é uma criação mental sublimizada, superior, com propósitos de esperança e de crescimento. Aí acontece que eu desencarne, todos nós vamos desencarnar, é inevitável. E quando eu desencarnar, eu vou para uma região do mundo espiritual, aonde se caracteriza pela energia mental que eu crio. Então, eu posso ir, por exemplo, para uma região do umbral, onde eu vou encontrar milhares de outras almas que pensam da mesma forma que eu, que acreditam que nada está certo, que tudo está errado, que Deus já perdeu o controle de tudo. E ali nós vamos nos autoalimentar até que, cansados desta realidade, a gente entre num processo de meditação, de construção mental superior às regiões, aos limites vibratórios daqueles pensamentos, para que eu possa subir e conviver com as almas esperançosas, construtivas, produtivas, que operam curas, que operam as mensagens edificantes. Então, a gente tem essa realidade no nosso trabalho mediúnico. Está lá todo mundo sentadinho, né, na reunião mediúnica. E a nossa reunião mediúnica, ela tem um teor vibratório que vai ser o quê? O somatório do pensamento de todos os que estão ali. Então, se nós temos ali duas pessoas que pensam positivamente, que pensam construtivamente, esse teor, ele sofre a influência de todos aqueles outros que são imediatistas, que são interesseiros, que querem resolver problemas pessoais, que já vão para a reunião com todo um esquema de atendimento pré-preparado, e aí o que fazem? Essas intenções superiores acabam não construindo um caminho para que os espíritos superiores operem naquele trabalho. A diferença da reunião mediúnica para a desencarnação, porque quando nós desencarnarmos, nós vamos estar separados. Não está escrito no Evangelho que pela porta estreita se passa sozinho? Então, pela porta estreita, aquele que vibra positivamente, ascende ao mundo maior. E aqueles que estão no imediatismo vivem no terra-terra. Não crescem, não se libertam das suas próprias construções mentais. Então, a gente vê que a coisa é um pouco mais complicada. E que o nosso pensamento, ele está medindo a minha capacidade de conviver com os espíritos superiores. Não as minhas palavras, nem as minhas atitudes, porque as atitudes podem ser vazias de sentimento
e as palavras podem estar envernizadas para agradar os ouvidos. Mas o pensamento denota o ser espiritual. Quando ele está sozinho consigo mesmo, sem ninguém para poder identificar o seu mundo íntimo, aí ele pensa, e aí ele emite um certificado, ele emite a sua identificação espiritual. É isso que ela está trabalhando com a gente no primeiro capítulo, abrindo a nossa percepção para que a gente acorde. Olha, se você quer fazer uma mudança, comece na frequência do seu pensamento, porque depois desta vida, aonde o corpo físico não nos vai mais proteger nem esconder quem somos, nós viveremos totalmente expostos às nossas ondas mentais que estamos emitindo, desde já. E ela parou para nós dizendo sobre o mundo espiritual da seguinte forma: no estado de eterização, quando a matéria ela é etérea, ela é invisível aos nossos olhos, porque ela tem um certo distanciamento atômico, ela está numa dimensão totalmente fora da nossa captação visual. Então, nesse estado, o fluido cósmico ele não é uniforme. Porque se ele fosse uniforme, se o fluido cósmico universal fosse uniforme, ele só produziria um tipo de matéria. Como ele não é uniforme, ele pode produzir qualquer tipo de matéria, sem deixar de ser etéreo, sem perder as qualificações desta dimensão. Então, ela fala para nós: sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Então, nós temos, por exemplo, vamos colocar assim, né? Uma infinidade de construções materiais. Você pega, por exemplo, uma tabela periódica na química e você vai ter lá centenas de elementos químicos que são a alteração do fluido cósmico universal. Você tem lá desde o hidrogênio, né, do mais comum, do mais simples, ao urânio, que talvez seja o mais complexo naturalmente. A partir daí, nós temos outros que são sintéticos, que o próprio ser humano criou, mas todos eles é uma variação. O hidrogênio comum, aí se você pega ele com 2 átomos, ele já muda a sua característica. Aqui ele é um tipo de gás, aqui ele é outro. Aqui ele tem um tipo de utilidade, aqui ele tem outra. A transformação de um em outro gera a quantidade de energia imensurável. Então, se na nossa condição nós temos desde os minerais, passando aí pelos vegetais, pelos animais, pelas as construções que nós temos, pelo plasma agora, né? O plasma da energia elétrica, o plasma do fogo, são construções e variações do fluido cósmico universal dentro da nossa dimensão de vida. Você pode falar assim, eu não vejo o vento, a movimentação do ar, mas eu sei que ela existe. Se eu observar uma árvore, eu sei se o vento está movimentando as trocas, né, do gás mais aquecido com gás menos aquecido, aquela noite de vento, aquela chuva de vento, aí você tem ciclone, você tem furacão, ele pode não ser visível, mas eu sinto o efeito dessa matéria. Ela está numa intermediação entre uma dimensão não visível a uma dimensão visível. É igual à eletricidade. Só pegar 2 fios e desencapá-los, sem deixar que eles fechem curto, a energia corre ali dentro, mas eu não estou vendo. Eu só vou ver se eu colocar a mão, se sair faísca, ou se alguma coisa fizer com que ela extrapole aquele campo. Mas em torno destes campos,
cria-se um campo magnético, que não é visto, mas se você for lá e colocar uma limalha de ferro do lado de um condutor de energia, ele vai formar um campo magnético. Então, existe ali, e eu não estou vendo, é algum outro tipo de variação do fluido cósmico universal que está intermediando essas dimensões do visível e do invisível sem deixar de existir. Essas modificações constituem fluidos distintos. Cada modificação do fluido cósmico universal, ele vai se transformar num fluido distinto. Por exemplo, na nossa condição, uma determinada variação, ele é líquido, não vou nem colocar água, ele é líquido. Numa outra, ele é sólido. Numa outra, ele é vapor. Mas é o mesmo elemento. Ele apenas está sofrendo transformações com a temperatura e com a pressão. No mundo espiritual não é diferente. Só que a gente não vai interagir com ele como os químicos fazem com os gases. Nós vamos manipulá-lo com o pensamento. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares do mundo invisível. Fenômenos peculiares, sim, porque você vai lá no nosso lar, por exemplo, você tem o campo das águas, né? Onde tem o Rio Azul. O Rio Azul ele é remagnetizado pelos moradores lá do Ministério da Comunicação Divina, e eles magnetizam aquela água que passa por todas as moradias de uma colônia que abriga mais de 1 milhão de pessoas, e volta à sua fonte inicial, é remagnetizada para fazer o mesmo trajeto. Então, naquele momento, ele está tomando, né, todo um corpo de utilidade. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. E são para eles o que são para nós substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que processos diferentes. Então, vamos filosofar agora um pouquinho. Vamos imaginar que nós estamos morando, né, lá em nosso lar. Desencarnamos e vimos direto. Então, nós estamos em nosso lar e lá tem uma construção, uma casa. Nós estamos nessa casa. Aí eu pergunto, nós somos espíritos desencarnados. A matéria dimensional espiritual oferece alguma resistência ao perispírito? Sim. Mas aí a gente vai falar assim, pera lá, mas o espírito ele vem aqui, ele atravessa a alvenaria sem nenhuma dificuldade, que é uma matéria muito mais densa. Como é que a matéria espiritual oferece para ele resistência? Lembremos que os espíritos vivem em leis sociais. Os espíritos superiores a nosso lar adentram a matéria de nosso lar sem nenhuma dificuldade. Os espíritos que moram na colônia vivem na lei social da colônia e não conseguem ultrapassar aqueles limites até por respeito, até por dignidade dos lares. Imagina no mundo espiritual inferior, livro Libertação de André Luiz, onde tinha, né, um calabouço lá de Gregório, os espíritos tudo preso. Mas são espíritos e não conseguem passar pelaquela construção. Ela tem barreiras eletromagnéticas que tornam para eles aquela construção tão sólida como uma construção de
cimento e de concreto é sólido para o nosso corpo. Aí a gente vê que a coisa muda. Para os espíritos, a nossa matéria não é nada, mas para eles ela é alguma coisa. Existem leis que regem, que permutam a lei social, e não facultam a eles entrar e sair em qualquer lugar sem nenhum tipo de responsabilidade. Se não, imagina o espírito está lá, ele atravessa essa casa, atravessa outra, sem nenhum tipo de propósito. Então, em nosso lar, os espíritos nem volitam, eles andam pela rua. Apesar de muitos terem a capacidade, como ela não é uma conquista geral da colônia, lá você tem aeróbus pelo transporte, lá eles andam normalmente como se estivessem encarnados. É uma das colônias mais próximas da Terra. Então, em outras instâncias espirituais, as leis vão ser diversas, mas nos lugares que a Ivone Desdobrada visitou e que nós temos informação das obras espíritas, as leis sociais impedem aos espíritos o livre acesso. Por exemplo, nosso lar tem uma barreira, né? Uma construção medieval que até o próprio filme tem isso, né? Que Clarence chega, ele toca uma parte daquela barreira e a porta se abre. Aquilo está no livro, realmente. Os espíritos inferiores costumam chegar até a barreira, mas não ultrapassam. Os espíritos que moram no solar têm que passar pela porta. Também não atravessam a barreira. Existe sobre a barreira armas eletromagnéticas para evitar a invasão de espíritos das trevas. Então a gente vê que há toda uma organização, não é o fato do espírito desencarnou, que ele tem livre acesso a qualquer região. E isso se dá nas colônias que pertencem ao nosso planeta. Nós não temos sequer noção do que se dá, por exemplo, em outros planetas que são mais avançados. São leis, aliás, é a mesma lei, que a lei natural é imutável, mas muito mais aperfeiçoada. Então, ela vai se desdobrando em outros entendimentos, ao ponto que a gente só consegue conceber aquilo que está mais próximo da nossa natureza. Aí dá para entender, por exemplo, por que o espírito recém-desencarnado, que a sua mente, a mente do espírito recém-desencarnado, está presa à realidade física, daqueles que passam pela desobsessão, né? Que estão pensando que estão encarnados, eles não conseguem entrar na nossa casa se a porta estiver fechada. Não conseguem, ficam do lado de fora. A hora que alguém abre, eles entram. Mas eles têm uma barreira aqui. Eles batem e voltam materializados. Livro Voltei. Primeira experiência do irmão Jacó. Desencarnou, presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, como nós, nesta noite, tem esses conceitos. Se a gente desencarnar, a gente não vai ficar batendo em porta, não. Nós vamos passá-la. Porque nós temos a teoria. A mente entende que ela pode ultrapassar. Então, o irmão Jacó tinha isso com ele. Ele é levado à praia para poder fazer uma realimentação energética, respirando plasma, estava de braço dado com 2 guardiões, e quando os guardiões viraram, vinha uma pessoa encarnada caminhando em direção a ele. E ele, recém-desencarnado, qual que é o reflexo natural? Desviar. Mas ele estava guiado e a pessoa passou por dentro dele. E ele sentiu aquele calafrio, meu Deus, eu morri mesmo. Agora eu tenho plena certeza, porque não há dúvida de um acontecimento desse. Então a gente vê que a mente faz isso, ela impede o espírito de poder sair de um lugar. Aí você vê por que os espíritos suicidas não conseguem sozinhos sair do vale dos suicidas, daquela região de penitência, porque a própria mente que lhes
cobra a postura, lhes cimenta os pés naquela condição. É necessário que os espíritos superiores desçam e consigam fazer reflexões. Assim nós tivemos com o André Luiz. Sozinho ele não saiu do umbral. Mas quando ele mudou o panorama mental, ele conseguiu pensar na mesma frequência dos moradores de nosso lar, mesmo dos doentes, dos que estavam nas câmaras de retificação. Mas ele conseguiu elevar acima da região umbralina. Então os espíritos desceram e falaram assim: agora você está em condição de sair daí, mas até então você não melhorou o pensamento. Aí fica a receita para quando desencarnarmos, né? Se tivermos passando alguma dificuldade, melhora o pensamento. A gente não fica lá revoltado, choroso. Ah, fulano não veio no meu velório, eu não sei o que tem. E não vai sair. O livro Além da Morte mostra isso, quando Otília Gonçalves ficou 7 dias relutando contra a morte. Quando ela sentiu vergonha da sua condição, do esclarecimento que tinha, ela fez uma oração, e naquela oração ela ligou o pensamento, né, à mansão do caminho, da qual ela tinha sido diretora e trabalhadora, e ela foi recolhida, né, pela irmã Liebe, que nada mais é que Sheila. E ela fala com ela assim: olha, eu estou com você desde a primeira hora, do momento da morte do corpo físico, mas você não me deu campo. Você não me permitiu aproximar. É a mente lutando contra uma realidade, afastando a ajuda. É igual a pessoa que vai tomar o passe, mas não está com a mente receptiva no passe. Então a energia vem, mas dissipa pela mente dele. É como a gente estivesse querendo tomar chuva com o guarda-chuva aberto. Respinga alguma coisa, mas não molha. É necessário lembrar que a vida, independente de encarnado ou desencarnado, ela já é mental. E a partir do momento que nós deixamos o corpo físico, ela ascende em sensibilidade. Os próprios espíritos ditos sofredores, até mesmo os criminosos, que se costumam apresentar em bem dirigidas reuniões práticas, narram acontecimentos reais, positivos, que no invisível se sucedem, um modo de viver, de agir no espaço, muito distanciado daquele estado vago, indefinível, inexpressivo, que muitos entendem seja o único verdadeiro, quando a revelação propala, desde o início, um mundo de vida intensa, um mundo real e de realidades. Mesmo os espíritos sofredores, quando eles chegam, eles trazem traços de onde estão. Alguns estão, poxa, eu estou na minha casa, mas ninguém conversa mais comigo. Outros vão dizer, eu estou numa região escura. Há pessoas que me perseguem. Eu preciso ficar escondido. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, traz um material muito grande sobre isso, quando ele faz as suas evocações. Então, ele vai evocar criminosos arrependidos, que descrevem o lugar que estavam. Ele vai evocar suicidas, que também descrevem a região que estavam. Ele vai evocar pessoas que foram assassinadas e falam que ainda carregam consigo todos os traumas do assassino. Eu me lembro de uma pessoa que foi guilhotinada e que ele faz a evocação e pergunta como é que você se encontra. E o espírito, escrevendo através do médium, diz: com a cabeça separada do corpo, porque a mente daquela alma ainda conservava impressões da própria vida física. A última memória que ele teve foi que a cabeça foi arrancada, então ele não tinha uma expressão para pensar que aquilo ali foi uma limitação física. Nós estudamos no livro Nos Domínios da Mediunidade o caso de um homem que chegou em casa bêbado, que o pai foi, né, corrigir-lhe o procedimento e ele bateu no rosto do pai. Ele agrediu o pai.
E o pai, né, espraguejando, com a boca cheia de sangue, disse: o seu braço não passa de um galho seco. E ele assumiu aquilo ali, né? Foi feito num momento de dor, de raiva, teve uma energia jogada sobre ele, ele quis sair de casa para poder tirar aquilo da cabeça, ainda bêbado, sofreu um acidente no trilho do bonde e perdeu o braço. E viveu a vida inteira acreditando que a praga do pai foi a responsável por ele ter perdido o braço. Então, quando ele desencarna, ele lembrava da praga, que o braço era um galho seco. E ele olha para o braço que ele não tinha, que foi decepado no acidente do bonde, ele tinha um braço ressecado, perispiritualmente moldado pela sua mente. Então, a nossa mente, ela age em todos os sentidos, porque o mundo espiritual é um mundo dinâmico. Ele ainda coloca para nós, ela coloca para nós, onde o trabalho se desdobra ao infinito e de realizações que não conhecem acasos. O mundo espiritual, ele é imenso. Há muitos espíritos que estão presos dentro de casa, que ainda não se libertaram. Existe um mundo espiritual ativo, não de contemplação, mas um mundo espiritual com oportunidades, oportunidades de estudo. Nós temos instituições no mundo espiritual que são universidades do espírito. No livro Os Missionários, por exemplo, André Luiz, ele frequenta um educandário no mundo espiritual durante um tempo, e esse educandário ele era voltado para médiuns, para doutrinadores que faliram na Terra. Então, eles iam lá, tinham aulas, se preparavam, alguns estudavam ali anos, alguns estudavam ali décadas, e tem o caso de um médium chamado Otávio, e esse médium ele ficou lá 40 anos estudando nesse educandário. Então, ele tinha desencarnado, tinha ido para nosso lar, ele era portador de um grande compromisso, e os espíritos fizeram uma ligação desse compromisso com uma mediunidade que ele pudesse atender várias pessoas e diminuir com isso a sua carga de sofrimento. Então, ele se matriculou nesse educandário e estudou como nós estamos estudando durante 40 anos. Ele encarnaria como médium, teria, sim, né, uma série de compromissos com o mundo espiritual. Ele não estava previsto para esta encarnação um casamento, e ele teria compromisso de ajudar, né, 6 almas que lhe foram caras no mundo espiritual, que lhe abrigaram, que deram a ele oportunidades. Então, ele encarnou, logo depois a mãe, né, morreu, ele ainda era criança, o pai desposou uma nova companheira, e teve com essa nova companheira mais 6 filhos, os 6 espíritos que ele, Otávio, deveria auxiliar. O pai desencarna e agora a segunda viúva precisava muito da ajuda dele para educar, porque ele era mais velho, ele tinha uma diferença maior de idade. E ele sequer se interessou por aquelas almas, distraído com as coisas do mundo, perturbado com as ações obsessivas que ele trazia, ele procurou um médico, e um médico muito mal, né, intuído na hora, disse que as perturbações dele cessariam quando ele começasse uma vida sexual ativa. Então, ele arrumou uma companheira, teve um filho, e ficava naquela luta, não se encontrava, não se sentia bem dentro de casa, nem bem fora, e foi entrando num processo de depressão, sempre fugindo do compromisso de auxiliar aqueles 6, de trabalhar na casa espírita, de se dedicar à obra mediúnica. Nada daquilo estava programado, mas a lei vai se adaptando às escolhas feitas, e ele ainda poderia sair dessa encarnação de uma forma positiva. Mas a depressão culminou a tal ponto que aos 38 anos ele suicidou. Ele ficou 40 anos se preparando para uma encarnação que não aguentou 38 anos. Então a gente vê que o mundo espiritual ele é ativo, não existe acaso controlando nada, existe a lei.
E a lei nos coloca onde nós precisamos. Se hoje nós estamos estudando mediunidade, numa visão um pouco mais aprofundada, através de obras, né, que são construtivas para a educação do pensamento e das assimilações das correntes superiores, com certeza, é um acréscimo de responsabilidade para cada um de nós, porque nós estamos aprendendo para vivenciar essa proposta. Nas entrelinhas de grandes e conceituadas obras doutrinárias, existem claras alusões a sociedades ou colônias organizadas no além, onde avultam cidades, casas, palácios e jardins. Na erudita e encantadora obra Depois da Morte, de Leon Denis, ao qual, como sabemos, além do primoroso escritor, foi um grande inspirado pelos espíritos de Escol, na página 235 da 7ª edição, feita pela FEB, capítulo 35, a exposição dessa tese não somente fecunda e expressiva, como também mesclada de grande beleza, como tudo que passou por aquele cérebro e aquele lápis, diz Leon Denis na citada obra. O Espírito, pelo poder da sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço, combinando-os e os dispõe a seu gosto, dá-lhes as cores e as formas que convêm ao seu fim. E por meio desses fluidos que se executam obras que desafiam toda comparação e toda análise. Então, o que Leon Denis está falando? Quando nós tivermos a nossa moradia no mundo espiritual, ela vai refletir o nosso estado mental. Então, se ela for alegre, se ela for iluminada, se ela tiver uma ambiência boa, é que aquelas almas que ali estão já estão nesse nível de pensamento. Construções aéreas, diz Leon Denis, de cores brilhantes e desembórios resplandecentes, circos imensos, onde se reúnem conselhos delegados do universo, templos de vastas proporções, donde se elevam acordes de uma harmonia divina, quadros variados, luminosos, reproduções de vidas humanas, de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos e dramas do infinito. Como descrever magnificências que os próprios espíritos se declaram impotentes para exprimir no vocabulário humano? É nessas moradas fluídicas que se ostentam as pompas das festas espirituais. E aí a gente vai falar assim, poxa, mas tem festa no mundo espiritual? Tem, com certeza. E uma delas nós vamos citar, né? Que foi quando o nosso conhecido, né, Dr. Bezerra de Menezes, completou 100 anos de trabalho ininterrupto no mundo espiritual. Foi feita uma festa. Os espíritos mais próximos, mais caros a Bezerra de Menezes, se reuniram. E ele teve um propósito, ele teve um convite, né? Na verdade, ele teve uma gratificação por esses 100 anos. Ele recebeu naquela festa, naquele encontro saudável, um convite feito pela própria Maria, mãe de Jesus, a quem ele foi devoto a vida toda, para que ele escolhesse no sistema solar qualquer mundo para a sua próxima reencarnação. Ele poderia escolher entre os planetas que compõem o sistema que nós vivemos, e nós sabemos que o nosso planeta é o mais atrasado desse sistema, ele poderia escolher morar em Júpiter, morar em Urano, são planos muito próximos da perfeição. Era uma dádiva em reconhecimento à obra daquela alma. E ele, num estado ainda de grande humildade, diz a Maria, né, que ele estava muito satisfeito, o convite é feito por uma intermediária, por Celina, que é emissária de Maria, principalmente no Brasil, e ele estava muito
contente com aquele convite, porém ele ainda pede mais 200 anos de trabalho na crosta terrestre. Porque há muitas afeições, há muitas almas queridas que ainda precisam da sua intervenção, como a alma sublime que é. E ainda em outros trechos desse belo volume, depois da morte, trazem informações a respeito do assunto, bastando que leiam-se com devida atenção, bem mais vários capítulos de outra obra, que é o problema do ser, do destino e da dor. Em outro magnífico livro de Leon Denis, No Invisível, página 470, do capítulo 26, da terceira edição da FEB, há também esse pequeno trecho profundo, complexo, sugestivo, descortinando afirmações grandiosas. Dante Alighieri diz, Leon Denis, é médium incomparável. Sua Divina Comédia, a obra de Dante, né, que data lá de 1200 alguma coisa, é uma peregrinação através dos mundos invisíveis. Nós sabemos hoje, através dos mentores espirituais, que Dante ele era envolvido pelo espírito, pelo filósofo romano Horácio, e Horácio acompanhava com ele, ou Virgílio, um dos dois, não me lembro agora qual, acompanhava com ele essas excursões pelo mundo espiritual inferior, ao intermediário, ao superior. Ozanam, o principal autor católico que já analisou essa obra genial, reconhece que o seu plano é calcado nas linhas da iniciação dos mistérios antigos, cujo princípio, como é sabido, era a comunhão com o oculto. Então, mesmo os autores católicos que analisaram a Divina Comédia, que é uma obra versada, que a partir dela se criou a poesia e a língua italiana, eles analisaram que aquilo ali tinha algo oculto, porque até então ninguém tinha expressado de forma tão profunda e com tanta nitidez as curvas que ele cita na obra. Aliás, há uma delas que assusta, né, a nossa realidade, quando ele diz que os piores lugares do inferno são reservados às almas indiferentes em época de grave crise moral. É uma reflexão profunda que Dante faz. Assim expressa o grande e inspirado Leon Denis em suas obras, e se mais não transcrevemos aqui, será por economia de espaço que precisaremos atender. Do exposto, no entanto, deduziremos que a Divina Comédia não apresenta somente fantasias, como imaginaram os próprios eruditos, mas ocorrências reais do além-túmulo, que o poeta visionário mesclou em divagações, talvez propositadamente, numa época de incompreensões e preconceitos ainda mais intransigentes que os verificados em nosso dia. Então, Dante, que fazia aquelas excursões pelo mundo espiritual em desdobramento, e ao retornar, né, no monastério onde vivia, ele foi escrevendo aquelas experiências, ele mesclou a realidade que ele via, a poesia, para que não chocasse tanto a realidade e não se queimasse uma obra que, com certeza, tem um conteúdo mediúnico profundo. E ali naquela obra, na obra de Dante, nós vamos ver 3 realidades espirituais, porque ele faz uma viagem entre o céu, o purgatório e o inferno, com um estado de descrição muito detalhada nas suas, né, frases que são rimadas. Ele descreve o quê? Quadros mentais dessas almas que habitam nessa região. Então, quando se digita lá no Google, né, Divina Comédia, e vê todo aquele aluvião de construções mentais, na verdade, ele visitou regiões que podem, dentro da doutrina católica, serem classificadas com esses nomes. Os preciosos volumes escritos pelo sábio psiquista italiano Ernesto Bosano
produto de severa análise científica, são férteis em apontar esses mesmos locais do invisível, revelados por espíritos desencarnados de adiantamento moral e espiritual normal, cujas comunicações psicografadas por vários médiuns desconhecidos uns dos outros, alguns até completamente alheios ao espiritismo, foram examinadas e cientificamente analisadas por aquele ilustre autor. Então, Ernesto Bozano, que foi um trabalhador, né, dentro da doutrina espírita, que deixa algumas obras interessantes, como A Crise da Morte, O Pensamento e Vontade, ele faz também uma série de análises dos espíritos quando eles definem o plano que estão vivendo. Nós que já frequentamos reuniões mediúnicas, vamos puxar agora para nós. Será que a gente já fez isso? O espírito chega e fala assim: eu estou vivendo numa região muito úmida, de grande dificuldade. A gente, não, meu irmão, é assim mesmo, daqui a pouco melhora. Mas eu pensei que aquilo ali que ele está falando é uma realidade do mundo espiritual, criada por uma matéria que eu não consigo divisar. Essa é a nossa diferença para essas almas. O espírito de Leon Denis, de Ernesto Bozano, de Allan Kardec, eles eram analistas críticos. Então, quando o espírito chegava e dizia: meus irmãos, eu vivo numa região esplendorosa, ele começava a pensar o que seria essa região, de que forma que ela era composta, quais as realidades fluídicas que lá existiam, como que foi criada aquela região, quais são as almas incumbidas de sustentarem aquela região. Ele não se detinha apenas nas palavras, como se aquilo ali fosse uma lenda, ou como se aquilo ali fosse, de alguma forma, uma fantasia do espírito. Ele entendia a realidade que ele estava falando e buscava compreender no seu corpo doutrinário como poderia existir uma região daquela. Todas as doutrinas antigas e, de certa forma, religiões que levam a pessoa a uma prosperidade espiritual, falam de uma região sublime. Uns chamam céu, né? Outros vão chamar de várias definições. Nós chamamos de mundo espiritual superior. Outros, como, né, os nossos companheiros budistas vão chamar de nirvana. Essa região sempre foi foco do pensamento dos religiosos. Intuitivamente, eles acreditavam que uma região superior existe, e essa região superior é a construção de espíritos que vivem nela. Diz ele aqui para nós: ser-nos-á impossível transcrever aqui muitos trechos de Bozano a respeito, visto que em suas obras encontramos fartas observações em torno da tese em apreço. Limitarmos-emos a citar alguns trechos do interessante livro A Crise da Morte, onde substancioso noticiário encontraremos sobre o assunto, além de alguns detalhes fundamentais da sua análise sobre a comunicação com espíritos desencarnados. Assim é que no 14º caso, analisando uma das comunicações inseridas no mesmo volume, Bozano observa que a paisagem astral se compõe de duas séries de objetivações do pensamento bem distinta uma da outra. A primeira é permanente e imutável, por ser a objetivação do espírito e da vontade, de entidades espirituais muito elevadas, prepostas ao governo nas esferas espirituais inferiores. A outra é, ao contrário, transitória e muito mutável. Seria a objetivação do pensamento e da vontade de cada entidade desencarnada, criadora do nosso próprio meio. Então, o que ele está falando para nós? A nossa criação mental, ela é mutável. Mas, por exemplo, a criação de nosso lar, quando a gente fala em nosso lar, né, sabe que essa colônia foi fundada
lá nos anos 1500 e alguma coisa, por portugueses que adentraram aquela região do mundo espiritual e moldaram aquela cidade. Ela cita para nós aqui algo a respeito disso. Certa vez, durante um transporte em corpo astral, no momento de desprendimento do psiquismo, tivemos a ocasião de visitar no espaço, conduzida pelo espírito de nossa mãe, uma tia falecida havia 3 anos, senhora Ernestina Ferraz, de quem fôramos muito amiga e de quem recebêramos sempre muitas provas de dedicação e ternura maternal sobre a terra. Uma experiência de Ivone Pereira. Ela está cá embaixo, né, descansando lá, e a sua mãe desencarnada a leva ao mundo espiritual para visitar uma tia que já havia desencarnado há 3 anos. Recebeu-nos em um meio imediato, segundo as expressões de Bozano, criado por ela própria, pois havia um salão de visita idêntico à sua antiga residência terrena. Então, ela foi numa casa, e nessa casa havia um salão de visita que era uma cópia da casa que ela morou na Terra. Ela plasmou aquela realidade porque para ela aquilo ali era prazeroso, era familiar. Ela tinha o quê? Satisfação de estar naquele lugar. Com um velho piano de carvalho que fora seu ou sua reprodução fluídica e que presentemente encontra-se em nosso poder. Olha que interessante. Lá no canto daquela sala tinha um piano de carvalho. Mas ela lembrou que esse piano estava com ela agora. Havia ficado para ela em memória da tia. E quando ela chegou para visitá-la num salão, ela viu o piano, que era uma representação fluídica. Era uma construção mental idêntica à construção material que ficou na Terra. E que presentemente encontra-se em nosso poder. Aberto com a partitura no local devido, o piano fluídico era dedilhado por sua irmã caçula Luísa, também já falecida, a qual ela própria educara, inclusive ensinando-lhe a música. Tal realidade da criação que, talvez perturbada com a situação frisante, exclamávamos algo vexada. Olha que interessante isso. Ela ficou tão deslumbrada com aquela visão da irmã lá tocando o piano, que ela lembrou que o piano que estava com ela, o qual aquele ali era uma cópia, ele estava muito tempo parado. Ela mesma não se esforçou em aprender, não tinha tempo. E ele estava desafinado, porque o piano é um instrumento que, se ficar parado, como qualquer outro, desafina. E quando ela chega no mundo espiritual e vê a irmã tocando, o som que saía daqui estava desafinado. Era a mente dela agora influenciando na construção do mundo espiritual. E aí ela fala: ó, titio, o seu piano está necessitando de um reparo. Está desafinado, mas prometo que mandarei consertar. Ela só poderia mandar consertar o da terra. Isso aqui não. Mas olha como é que confunde as realidades. E ela prontamente disse à tia: não te incomode, minha filha, com este meu piano. E ela diz: presentemente, o piano devidamente conservado é mantido como recordação da boa amiga que tanto nos serviu. Mas a realidade era tão grande que naquele momento ela teve a impressão que o piano que estava na sua casa havia sido transportado para lá e carregava a mesma limitação, agora harmônica. A vida espiritual, ela é muito mais rica e muito mais plena do que a vida material. Tudo que nós temos aqui de útil pode ir conosco, sim, em criações mentais. O que a gente não leva é aquilo que a gente acha que tem, as posses, as construções, as casas, os carros, isso fica. Mas, por exemplo, os caprichos de uma alma, né, identificada com a harmonia como um piano, ela conseguiu plasmar
Se nós pegarmos a casa da dona Laura, lá no filme Nosso Lar, está lá tocando piano quando a sobrinha decide ir embora, a neta decide ir embora. Então havia um piano naquela casa. Então existem alguns apetrechos que nós vamos considerar útil e plasmaremos no mundo espiritual. Como existem outros que com certeza a gente vai ver que não tem utilidade nenhuma. E nem sequer nós vamos lembrar deles estando num mundo muito mais rico, muito mais cheio de oportunidade. Nós vamos parar nesse ponto. Semana que vem a gente dá sequência. É uma obra que a gente precisa ir paulatinamente, porque realmente ela é muito cheia de detalhes, e são esses detalhes que fazem a diferença no entendimento geral da experiência de Ivone Pereira. Vamos fazer nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, mestre e amigo, a cada dia que estudamos a doutrina espírita, compreendemos um pouco mais da realidade espiritual. E sabemos o quanto o nosso pensamento é um fator preponderante para o equilíbrio, para a construção, para a atração e para a vida. Sabemos que quando falamos coisas desconexas e elas fazem parte da nossa cultura, acaba diagnosticando uma alma necessitada de reeducação. Mas quando começamos a aprimorar o nosso pensamento, a fugir de todas as formas inferiores de expressão da vida, a concentrarmos mais e a divertirmos menos o pensamento, nós vamos produzir algo melhor, seja na nossa saúde física, seja nas companhias espirituais que trabalham conosco, seja na ambiência dos lugares aonde vivemos. Que possamos cuidar do nosso pensamento como cuidamos de uma planta muito delicada, aonde qualquer raio de sol que incide pode diluir a sua vida, qualquer intempérie da própria natureza pode lhe custar a existência. Para que não deixemos o nosso pensamento imprevidente, viajando pelas ondas mentais inferiores, nem seguindo, Senhor, as linhas de pensamento tão comuns e tão forradas de ódio e de rancor que varrem as redes sociais e os programas de televisão. E saibamos nos preservar mentalmente para que possamos espelhar o pensamento dos espíritos superiores. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estudarmos a doutrina espírita e permaneça conosco hoje e sempre, nos dando uma semana produtiva de construções espirituais, de construções morais. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado a todos pela presença. Semana que vem estamos aí dando sequência ao nosso estudo do livro Devassando